Abra sua Bíblia aí, no livro de Efésios. Se puder desligar, me ajuda. Efésios 2, 20. Deixa eu colocar aqui. E aí você que for achando, se coloca de pé. Em reverência à palavra do nosso Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Lá no finalzinho. 2, 20. Todos acharam? Então vamos ler o que diz a palavra do nosso Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Somente até aqui. Você pode tomar o seu assento. Obrigada, viu, filho? Você crê que há um tempo de Deus para nós, de alinhamento para a nossa vida? Você crê que Deus está preparando a nossa vida para nos construir numa base firme, fortificada, para que a gente venha suportar a estatura daquilo que Ele tem para a tua vida? Você crê nisso? Esse texto que nós lemos é a carta que Paulo escreve, envia à igreja em Éfeso. Igreja situada em Éfeso. Quem entrega essa carta é Tíquico, porque Paulo está em Roma, na prisão domiciliar. Tudo no controle do Senhor. Mas ele está lá e cumprindo o chamado pelo qual ele foi enviado, ele escreve essa carta direcionada primeiramente à igreja de Éfeso. E é interessante que Paulo, nesse texto, nessa carta, ele vai tratar de muitos aspectos baseados a fundamentos principais do Evangelho. Ele vai falar de coisas que são assim fundamentais numa vida cristã para essa igreja. De tantas coisas que Paulo trata nesse texto para essa igreja, a gente hoje aqui, ministrado pelo Espírito Santo de Deus, vamos falar de duas coisas. Nós vamos falar sobre edificação. E edificação é em vários sentidos que essa palavra pode ter. Eu vou ficar com o sentido dela de construção de grande proporção, tá? E quando a gente falar de construção, você vai entender que é uma edificação de grande construção. Construção de grande proporção. E fundamento é o quê? É o quê, igreja? A gente está sabendo disso. É base. São os princípios. O princípio. Então, quando a gente falar de fundamento, você já sabe o que é. E Paulo vai escrever essa carta para essa igreja, tratando dessas coisas. Por quê? O objetivo de Paulo é formar uma igreja, é implantar uma consciência, uma vida nessa igreja que não reage. Como assim, Juliana? Que não vive só por reação. O inferno age, a igreja reage. Não. Paulo quer fundamentar essa igreja no fundamento, na pedra que é Cristo, falando sobre edificação, construção, mas para formar um povo, uma igreja que se antecipa às ações do inferno, que não vive reagindo a tudo que é causado, mas que vem antes, que chega primeiro. Como? Baseado numa visão espiritual. E é interessante que Paulo
escreve, tique com entrega. A igreja já estava fundamentada. E antes que você pense que esse é um texto para quem não serve ao Senhor, e para você que já está há muito tempo servindo ao Senhor, não se adequa à sua vida, eu já te adianto, é sim. É para mim, é para você. E eu peço que você deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração. O quão fundamentado em Deus, nessa pedra, nessa rocha, nós precisamos estar e entender quais são os pilares fundamentais e por que o Senhor quer tratar da nossa base. Nesse momento, nesse tempo, Deus está trazendo esse assunto, porque isso tem um peso espiritual. E essa ação da igreja, enquanto eu estudava, enquanto eu meditava, o Senhor ministrava o meu coração. Não se engane achando que o tema de fundamento que Deus colocou no coração da liderança da nossa igreja cumpre um protocolo anual de escolher um tema. Não. Ele tem a ver intimamente com o estado individual da igreja do Senhor. E quem? Eu e você. Nós estamos precisando revisitar, olhar, parar e entender essa base. Entender por que algumas coisas ainda não estão acontecendo na nossa vida. E se eu fosse dar um tema, eu não tenho esse hábito, se eu fosse dar um tema para essa palavra, eu diria: edificados para crescer. Você pode receber isso? Edificados em Deus para crescer. E essa palavra, Juliana, bonito o título? Não. Vamos aqui comigo, não sei se você já fechou, mas aqui em Efésios, no versículo 21, diz assim: no qual todo edifício bem ajustado faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Não é só resistência. Não se trata de uma base para resistir o vento. Se trata de uma base sólida que vai permitir você crescer. O Senhor não te formou como edifício de um andar. O teu crescimento não para no melhor estágio que tu pensar da tua vida. E ele também não termina no pior momento da tua vida. Olhar para a nossa base, para a gente entender que faltou fragmentos de uma pedra principal, que é Cristo. E ele está dizendo: sem mim, nada podeis fazer. Não é porque você é bom, é porque ele é bom. Não é na nossa inteligência, é na sabedoria que vem do... Não é naquilo que você tem, é naquilo que ele pode fazer. Porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza, para visitar a tua base e te tornar um edifício que suporta o crescimento que o céu te prometeu. Sem domínio. Não foi o homem que falou que você iria crescer. Não foi o homem que prometeu resistência para você nos dias maus. Não foi o homem que falou que estaria contigo nas tuas guerras. Oh, aleluia! Foi ele. Foi ele. Foi ele. Foi ele.
E sabe o que Ele está fazendo com a gente hoje? Hoje, complemento de todo um tempo dos servos de Deus que têm estado nesse lugar ministrando isso. Mas Ele está dizendo para você: entenda, o teu crescimento está nas minhas mãos, num ajuste perfeito que eu tenho para a tua vida. É aquilo que o céu tem. É aquilo que Ele prometeu. É aquilo que Ele falou que faria e você não está vendo acontecer. E aí a gente entende que a depressão não matou, que a enfermidade veio e bateu na porta, mas não te matou. A gente entende que o tiro foi quase, mas não atacou, não feriu. A gente entende que tantas coisas quase foram e não foram. Aí você pergunta por quê? O céu não poupou a tua vida para você viver uma vida espiritual apática. Por quê, Juliana? Entenda aqui. Você venceu uma crise no teu casamento? O céu está te dando propriedade para ministrar sobre isso. Você venceu a depressão? O céu está te dando propriedade para falar sobre isso. O que você venceu é aquilo que o céu vai te usar para falar. O problema da gente é que a gente rejeita as nossas cicatrizes como vergonha, porque é tão bonito aparecer tudo bonito o tempo todo. Ei, se tem alguém aqui para receber, eu vou profetizar. As tuas cicatrizes é a marca do teu milagre. Doeu. As tuas cicatrizes. Vira pro teu irmão que está do teu lado. Deixa Deus usar você. Fala para ele: a tua cicatriz é a marca do teu milagre. Não foge dos teus processos mais dolorosos. Não tenha vergonha da dor. E quantas vezes eu questionei ao Senhor coisas que eu estava vivendo. Eu, carne. E o céu falou para mim: quem é a tua base? Em quem tu tá firmada? Quando uma dor, uma cicatriz profundamente lateja na tua carne e tu quer desistir, em quem tu tá alicerçada, Juliana? Vivemos a pandemia, afastamento, cada um aonde? Dentro da sua casa. Eu digo que esse foi um período que o movimento acabou. Como assim, Juliana? O movimento. Esse louvor maravilhoso. Essa nossa união, a gente aqui junto. Isso aqui tem um negócio. Não é não, gente? Não tem? Eu falei na célula ontem. Aí algumas pessoas, quem sou eu para julgar? Não estamos nesse papel. Mas disseram assim: Ju, foi muito difícil. Foi, não foi? O Senhor está te perguntando: quando o movimento acaba, quando tu não tem apoio, quando a cicatriz está doendo, não é cicatriz, é ferida aberta, cortada, porque só depois de sarada vira cicatriz. Quem você é? O céu sabe. Mas o vento, a tempestade, o deserto, o que você quiser chamar, o que você está vivendo, não acontece na tua vida para te esfriar, para te deteriorar,
para te envergonhar, não. O vento vem para ativar a tua fé. É para ativar, gente. E a gente não entende, nada. Deus está mexendo na nossa base para fortalecer a nossa estrutura, para nos proporcionar o crescimento. Porque Ele falou nesse lugar, que é o lugar, não tem conto do vigário, irmão. Não tem promessa mentirosa. Não é a história da carochinha. É a palavra dele. Ele falou aqui. Bem ajustado, fundamentado, alicerçado. Obrigada, irmã Tânia. Alguém entendeu? Bem ajustado, alicerçado, faz o quê? Não tem como não crescer. E aí, a gente às vezes, numa mensagem como essa, como eu recebi, algumas coisas começam a fazer sentido, na nossa vida. Mas o quanto você questionou a Deus? Com uma base muito frágil. E aí, por que eu falo muito de reconstruir, sabe, Gabi? Quando eu... Reconstrução, eu falo muito disso. E aí eu falei assim, Senhor, por que o apóstolo Paulo não está falando de reconstruir? Ele fala de edificar, como se fosse do zero. Porque Deus nos convida para nascer de novo. E esse novo nascimento vai gerar uma nova estrutura. O nosso problema é que a gente quer pegar as bases da velha criatura e trazer para um ambiente espiritual de novo nascimento. Deus está dizendo, você não vai suportar o crescimento que eu tenho para a tua vida com as bases da velha criatura. É necessário nascer de novo. Me batizei, tá? Sou membra. Desci nas águas aqui, pastor. Aceitei Jesus. Nasci de novo. Nasceu. O céu selou. Mas você aceitou receber a base que o céu tem para te dar. Porque você pode nascer de novo e rejeitar o pacote da transformação. É por isso que Deus está fazendo conosco um alinhamento geral. Porque aonde foi, não se engane. Base aqui, muita coisa para o Senhor mudar. Mas aonde Deus precisa tocar na minha base, não é a mesma que Ele vai tocar na tua, é? Não é. Cada um de nós, não queremos que o céu toque em determinadas áreas, porque em mim dói de um jeito, em tu dói de outro. Eu aceito uma coisa, mas o céu está dizendo, é um nascimento de novo, para aceitar a minha base por completo. Muitos rejeitaram. Muitos a rejeitaram. Fundamento do nosso Deus para a nossa vida. Agora você sabe o que está impedindo o crescimento da tua vida. Em todas as áreas. O Senhor está te convidando hoje a visitar a tua base. E ninguém aqui é mais santo e menos santo que não precisa fazer isso. Nenhum de nós. Visitar,
olhar e entender e aceitar, porque a palavra do Senhor diz que Ele não arromba o coração e a vida. Se você permitir, Ele vai alterar, Ele vai mudar, Ele vai te dar uma base nova, compatível com o novo homem, com a nova mulher que você é. E mais, compatível com a história que Ele escreveu a teu respeito, compatível com a estatura daquilo que Ele tem para você, compatível com o tamanho da grandiosidade que Ele tem para realizar na tua vida. É por isso que Ele está nos convidando para esse tempo tão precioso com Ele. Aleluia. Você está aqui? Oh, aleluia. Estou olhando que eu anotei algumas coisas. Anotei uma frase que ela chamou muito a minha atenção. Ela não é assim. Eu também não vou saber dizer para você como ela é. Mas ela diz assim, ó. O plano perfeito de Deus está esperando você crescer. O plano de Deus perfeito, aquele completinho, está esperando você deixar de ser menino, menina. Você precisa entender com quem é as tuas guerras. A gente ainda está lutando um com o outro, não está entendendo que é com principado e com potestade. É para crescer, e esse crescimento é para a tua vida, é para você desfrutar daquilo que o céu tem para você. Você recebe isso no teu espírito? Eu queria te convidar a ficar de pé. Aleluia.